Beleza? Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 207 de 365 dias com o Senhor. Graças a Deus. Estamos continuando aqui o livro de Isaías, né, e refletindo, meditando na lei do Senhor, como manda o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Estamos aqui meditando, refletindo na lei do Senhor. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. E depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E para você que já está aqui, vamos continuar o livro de Isaías. Isaías, capítulo 34. O julgamento contra as nações. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos. Que ouçam a terra e tudo que nela há. O mundo e tudo que dele precede. O Senhor está indignado. E aí você vê, olha, Deus está indignado contra todas as nações. E aí você vê, olha, a ira de Deus se levanta contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. E aí você vê coisa interessante. Lembra que Deus falou que ele estava levantando a Síria como exército para marchar contra Israel, porque Israel tinha abandonado a aliança, porque Israel estava em pecado, porque Israel estava completamente envolta ao pecado. Então, ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. E aí você vê coisa terrível. Deus está deixando claro, ó, eu vou trazer o juízo. Ó, sobre toda a terra. Seus mortos serão lançados fora e os cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e o céu se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ou seja, olha, eu vou trazer o juízo sobre o céu e sobre a terra. Eu vou trazer o juízo e nada vai escapar. Eu vou trazer o juízo e ninguém vai ser salvo do juízo que há de vir. Só aqueles que creem, só aqueles que estiverem alicerçados na aliança, só aqueles que estiverem firmes na aliança. Caso contrário, a justiça vem. O juízo vem. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura. Sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifícios em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A torre deles ficará ensopada de sangue e o pó se encharcará de gordura. Olha, Deus vem. Deus vai trazer o juízo. Deus vai trazer a condenação àqueles que não buscam a Ele. Aqueles que se envolveram no pecado. Aqueles que têm a destruição. Aqueles que têm a maldade. Aqueles que têm a violência como seu escudo, como seu esconderijo. Deus vem. Pois o Senhor terá o seu dia de vingança. Um ano de retribuição. Você vê, um ano de retribuição. Para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre, o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir. E aí você vê, olha, Deus vai estender sobre Edom o caos como linha de medir. E a desolação como o fio de prumo. Misericórdia. Seus nobres nada terão ali, que possam chamar-se reino. E todos os seus líderes desaparecerão. Você vê, olha, os líderes vão desaparecer. Os espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas. Os xigas e saças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e morada de corujas. Ou seja, tudo vai ser destruído. Tudo vai ser acabado. Tudo vai ser esvaziado. Não vai haver mais vida humana ali. Não vai haver mais humanidade ali. As pessoas não mais vão viver ali. Por quê? Porque Deus trouxe a condenação. Porque Deus trouxe o juízo. Porque Deus fez questão de vir
e trazer sua justiça. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. Ou seja, olha, a natureza, ela vai tomar conta de novo dali. Por quê? Porque ali foi abandonado. Ali não vai ter mais vida humana. Acabou. Nela a coruja fará ninho, chocará os seus ovos e cuidará dos seus filhotes. À sombra de suas asas, os falcões também se ajuntarão ali, cada um com seu par. Olha, ali vai ser um local seguro. Por quê? Porque ali não vai ter mais ser humano. Para esses animais, vai ser um local, vai ser o abrigo desses animais. Procurem no livro do Senhor e leiam. Olha, procurem aqui, na palavra de Deus, na lei do Senhor, do livro do Altíssimo, e leiam. Nenhum desses animais estará faltando. Olha, vamos encontrar corujas, hienas, bodes, bois, criaturas noturnas, chacais. Vamos encontrar todos esses bichos aí. Procurem e leiam. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando. Nenhum estará sem o seu par. Ou seja, eles ali vão morar, eles ali vão habitar, eles vão viver ali. Pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu Espírito os ajuntará. Você vê, é o Espírito de Deus que vai fazer isso. É o Espírito do Senhor que vai trazer esse encontro desses animais. É o Espírito do Senhor que vai trazer todos esses animais para ali habitarem. Ele designa as porções de cada um. Sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Ou seja, olha, a ruína vem, a destruição vem. Olha, Deus já decretou e assim é. Isaías capítulo 35. A alegria dos redimidos. E aí você vê, você consegue ver, entender, chegar a esse padrão? Deus sempre deixa claro uma coisa. Vai haver destruição, vai haver derrubada, vai haver queda. Mas vai haver alegria. De quem? Dos redimidos. Vai haver a salvação de quem? Do pequeno rebanho do Senhor. Vai o remanescente viver. O remanescente vai existir. O remanescente vai chegar. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. E aí você vê, deserto e terra ressequida vão se alegrar. Você vê que coisa interessante. O ermo exultará e florescerá como tulipa. Olha, a tulipa é uma flor linda, maravilhosa. É uma flor muito delicada. Mas como a tulipa, o deserto, a terra ressequida, o ermo, ele vai voltar a florescer. Que coisa bela. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Meu Deus, vai haver alegria, vai haver felicidade, vai haver prosperidade, vai haver vida. Que coisa bela. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplandecer do nosso Deus. Aí você vê, o deserto vai ver a glória de Deus. O ermo vai ver a glória de Deus. A terra ressequida vai ver a glória do Senhor e vai viver. E vai resplandecer. E vai crescer. E vai dar vida. E vai brotar vida. Por quê? Porque viu a glória de Deus. Inclusive isso aqui é um convite a nós. Como assim? Olha, venhamos a olhar o Senhor. Venhamos a olhar quem Deus é. Venhamos a olhar as grandes coisas que o Senhor fez e faz. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem vivifica o nosso espírito. Nós não podemos nada, nós não temos força para nada, nós não conseguimos nada, mas Ele tudo pode. Vamos olhar para o Senhor e vamos viver. Vamos olhar para o Senhor e vamos ter vida nessa terra. E vamos continuar. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração. Sejam fortes. Olha, seja forte. Seja forte. Seja forte. Olha, não temam. Seu Deus virá. Virá com vingança. Com divina retribuição. Virá para salvá-los. Olha,
Enquanto a terra vai estar recebendo juízo, enquanto a terra vai estar recebendo a justa justiça de Deus, o justo juízo de Deus, a justa condenação da parte do Senhor, olha, para nós vai ser motivo de alegria, vai ser motivo de vida, vai ser motivo de fortaleza. Por quê? Porque o nosso Rei, o nosso Senhor, ele vem para nos salvar. Ele vem para nos dar vida. Ele vem para nos vivificar. Olha que bênção. Versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despertarão os ouvidos dos surdos. Você vê, olhos vão se abrir, ouvidos vão se destampar. Então os coxos saltarão como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. Olha, tá vindo vida, tá vindo alegria, tá vindo cura, tá vindo a presença de Deus. A areia abrasadora se tornará um lago. Você vê, a areia escaldante, a areia quente, a areia que pega fogo, vai se tornar um lago. E a terra seca, fontes borbulhantes. Dos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ou seja, vai haver vida na terra seca, na terra ressequida, onde ninguém via vida, ali vai ter vida. Por quê? Porque o Senhor vem. Porque onde o Senhor está, Ele traz vida. Porque onde o Senhor está, Ele traz a própria vida, que Ele é a vida. Versículo 8. E ali haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado caminho de santidade. Glória a Deus. Olha, caminho de santidade. Caminho de santidade a Deus. Caminho de santidade ao Senhor. Que coisa bela. Os impuros não passarão por ele. Você vê, esse caminho de santidade é guardado para os puros. Esse caminho de santidade é guardado para quem? Para quem tem mãos puras. Para quem busca retidão com Deus. Para quem busca cultivar a lei do Senhor dentro da sua alma. Que coisa bela. Servirá apenas aos que são do caminho. Olha, diga-se de passagem, quando Cristo ele veio para cá, e assim que ele voltou ao céu, voltou ao Pai, sabe como era chamado a religião dele, o grupo dele, os seguidores de Cristo? Eram chamados de o caminho. Depois que o nome tornou-se cristão, depois que o nome se tornou evangelho, depois que nós fomos conhecidos como cristãos, mas era chamado de o caminho. E servirá apenas aos que são do caminho. Jesus é o quê? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que coisa bela. Os insensatos não tomarão. Os insensatos não tomarão um caminho que foi Deus que estabeleceu. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Olha, só os redimidos. Só aqueles que Deus redimiu. Só aqueles que Deus cobriu. Só aqueles que Deus purificou. Só aqueles que Deus trouxe a cura. Só aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. E os que o Senhor resgatou voltarão. Olha, aqueles que o Senhor resgatou, voltarão. Aqueles que o Senhor resgatou vão voltar. Nós aqui somos peregrinos. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é essa. O nosso destino final não é esse. Nós não vivemos por essa terra. Nós estamos vivendo para voltar para o céu. Nós estamos vivendo para voltar para Cristo. Nós estamos vivendo para voltar para a nossa Sião. A Jerusalém eterna. A casa de Deus. O monte Sião do Senhor. Olha, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião. Olha, entrarão em Sião. Que coisa bela. Entrarão em Sião. Com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Por isso que está escrito lá na frente. E o Senhor, Ele enxugará todas as lágrimas. E o Senhor estará diante de nós, estaremos diante dele e veremos sua face. E o Senhor, e nós e o Senhor seremos um. Que coisa bela. Aqui,
nós vamos voltar, porque nós fomos resgatados pelo Senhor, através do Cordeiro Santo de Deus, que é Cristo. Que coisa bela. O nosso processo, a nossa caminhada é essa. Somos comprados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vamos voltar para a Sião de Deus. Vamos voltar para a casa do Senhor, para a glória dele. Isaías, capítulo 36. A ameaça de Senaqueribe. Olha, lembra que nós lemos isso aqui. Nós lemos esse contexto. No caso, tinha um rei de Judá, que era na época era o rei Ezequias. E esse rei Ezequias, ele recebeu ali o exército da Assíria. E o exército da Assíria cercou Judá. E estava ali incitando, né, o povo a não confiar em Deus, a não confiar no Senhor. E literalmente Deus, quando o povo, né, passou a confiar no Senhor, quando o povo buscou a Deus, Deus mandou apenas um anjo. E esse único anjo foi lá e destruiu todo o exército da Assíria. E esse é o contexto. Literalmente Isaías viveu nesse contexto. E vamos lá. Isaías capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, aqui do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Lax, o rei da Assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. Literalmente, como em Crônicas fala exatamente, como em Reis fala exatamente. E isso que é interessante porque, assim, para honra e glória do Senhor, nós lemos Crônicas e nós lemos Reis. E literalmente a história é essa. E nós temos mais um livro, que é o livro de Isaías, que literalmente conta esse contexto. Isso aqui é justamente para o Senhor, ele faz questão de que nós venhamos a entender o contexto daquela região, o contexto daquele momento, o contexto daquela circunstância. Era uma situação de extremo perigo, de extrema violência, uma situação de muito entrave ali. Todo mundo queria destruir Jerusalém, todo mundo queria destruir Israel. Mas ao mesmo tempo, o povo, ele não estava cultuando a Deus, não estava buscando a Deus. Porque lembra o que Deus falou? Olha, se vocês cultuarem a mim, se vocês obedecerem a minha lei, se vocês buscarem a mim, eu, o Senhor, farei com que até os seus inimigos, eles fujam de vocês. Eu, o Senhor, farei com que até os seus inimigos, eles venham a pagar tributos a vocês. Eu, o Senhor, farei com que os seus inimigos, eles sequer tentem atacar vocês. Agora, se vocês não seguirem a minha lei, se vocês não me cultuarem, sabe o que vai acontecer? Os seus inimigos vão crescer. Os seus inimigos vão apoderar a terra de vocês. E os seus inimigos será para vocês como espinho nos olhos e espinho nas costas. E é exatamente o que está acontecendo. O contexto de Israel é esse. O contexto de Israel é o contexto onde Israel estava buscando outros deuses, estava cultuando outros deuses, tinha se esquecido do Senhor. Apenas alguns buscavam a Deus. E é por isso que o exílio chegou. É por isso que o cerco da Assíria, nesse momento, chegou. Vamos continuar. Versículo 4. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, rei de Judá. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando sua confiança? E aí você vê, literalmente nós lemos isso aqui. Literalmente nós lemos isso aqui em Crônicas, nós lemos isso aqui em Reis. Literalmente foi assim que ele falou. Em que você está baseando sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passa de palavras vãs. Em que você confia para rebelar-se contra mim? Isso aqui, no caso, quem está falando é o rei da Assíria. Olha, diga-se de passagem, o rei da Assíria achava que tinha todo o poder. Só porque Deus o levantou. Mas Deus deixou claro, eu vou levantar o rei da Assíria, mas eu vou trazer juízo sobre ele depois. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó,
o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos. Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante desse altar? Olha, o que aconteceu aqui? Qual foi o contexto? Lembra que Deus ele falou, olha, vocês só devem adorar diante do altar do Senhor, que está no templo de Deus, em Jerusalém? Acabou? Então, o que Jeroboão, o que Roboão, o que esses reis fizeram? Eles fizeram altares em todo Israel, para que o povo não viesse a ir ao templo. E aí justamente o que Ezequias fez? Ezequias, usado pelo Senhor, Ezequias foi lá e destruiu esses altares idólatras, esses altares que levantavam o nome, né, de outros deuses. Então, Ezequias, ele voltou com a lei do Senhor. A lei do Senhor é muito clara. Só voltem a Deus, só busquem a Deus, só vivam para Deus. Ponto. Então, Ezequias fez isso. Ezequias fez com que todo o povo voltasse a adorar a Deus em Jerusalém, como está escrito na lei. Só que aí, justamente o rei da Síria está falando, olha, a fé de vocês está em Ezequias? Ezequias que destruiu os altares de vocês? A fé de vocês está nele? Olha, você vê como Satanás é, você vê como o inimigo é, você vê como o demônio trabalha. Ele usa a ignorância das pessoas. Pelo fato das pessoas não conhecerem a lei, por estarem adorando outros deuses, o que Ezequias fez foi certo, mas talvez no entendimento humano foi errado. E aí a gente volta para uma questão. O que vale não é a minha compreensão, não é a sua compreensão. O que vale não é o que nós achamos, mas o que vale é o que Deus diz. O que vale é o que Deus ensina. O que vale é o que Deus pontua. O que vale é o que Deus manda. A lei do Senhor é o que vale. A lei do Senhor é o que presta. A lei do Senhor é o que deve ser seguida. Não o que nós achamos. Versículo 8. Faça agora um acordo com o meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos. E se você puder pôr cavaleiros deles, como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor? Olha, eu vou te dar 2.000 cavalos. Se você puder botar cavaleiros, ponha. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor? Confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Você vê. O rei da Síria achava que a fé de Ezequias estava no Egito. Não. A fé de Ezequias estava no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que há. A fé de Ezequias estava no Altíssimo Deus. Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir essa nação sem o Senhor? E aí você vê, olha, Ezequias sabia. Ezequias sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por vontade de Deus. Mas Ezequias escolheu estar na mão de Deus. Lembra de Davi? Deus chegou para Davi e falou, Davi, você escolhe cair na mão da praga, na mão da guerra ou na mão dos seus inimigos? O que é que Davi escolheu? Senhor, eu escolho cair em tuas mãos. Porque o Senhor é justo. Mas o Senhor é cheio de misericórdia. Ezequias seguiu o mesmo princípio. Eu escolho cair na mão de Deus. Olha, o próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. De fato, o rei da Síria ouviu a voz de Deus para levantar contra Israel, para lutar contra Israel. Mas o rei da Síria achava que ele ia ser capaz de destruir o povo de Deus. Mas aí que tá. Deus estava com sua mão sobre o povo dele. Deus estava protegendo o povo dele. E outra, a vontade de Deus era levantar o rei da Síria para poder trazer a justiça sobre Israel, para que depois Deus viesse a trazer a justiça sobre o rei da Síria e viesse a derrubar o rei da Síria. Versículo 11. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fale com os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. E aí você vê, literalmente isso aqui foi escrito, isso aqui foi falado em 1 Reis, no caso no livro de Reis e no livro de Crônicas. Exatamente esse contexto. Agora olha o que o comandante responde. O comandante, porém, respondeu,
Pensa que o meu Senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu Senhor? E não aos homens que estão sentados no muro? Ou seja, o meu Senhor me mandou, o rei da Síria me mandou aqui para poder falar isso para todos, para que todos viessem a ouvir. Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Ou seja, olha, vocês vão receber o cerco. Todos vocês vão ter que comer as próprias fezes e beber a própria urina, porque o cerco está vindo. E o comandante se pôs em pé e falou alto em aramaico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. E aí você vê, ó. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Ah, tá bom. Olha, se a nossa fé está no Senhor, tá tudo em paz. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha, ponha a sua fé em Deus. Ponha a sua fé no Criador dos céus, da terra e tudo que há. Ponha a sua fé em quem Deus é. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá a sua própria videira e de suas próprias figueiras, e beberá água de sua própria cisterna. Até que eu os leve a uma terra como a de vocês. Terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. E aí você vê, ó. Olha, a maior vontade de Satanás é fazer com que você não creia em Deus. A maior vontade de Satanás é fazer com que você perca a fé no Senhor. Esse é o maior objetivo de Satanás. É fazer com que você perca a fé. Não perca a fé. Confie no Senhor. Haja o que houver. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessa nação conseguiu livrar sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Só que aí que tá. Olha, o rei da Síria, ele tinha sido levantado por Deus com esse propósito. Mas ele também não entendia uma coisa. Ele também não entendia que perante o povo de Deus, ninguém se levanta. E quem se levanta para cair. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não respondam. Ezequias falou: olha, não respondam nada, fiquem na sua, fiquem quietos, fiquem calados, não falem nada. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e o secretário Sebna, e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. E aí você vê. Aqui nós estamos diante do cerco da Síria. Mas sabe o que acontece? A nossa fé está no Senhor. A nossa fé está em quem Deus é. A nossa fé está no Altíssimo Deus, que criou os céus, a terra e tudo que há. Acabou. Se a nossa fé está nele, é o que importa. Se a nossa fé está no Senhor, acabou. Estamos em paz. Olha, escreve aqui a palavra rei. Escreve aqui a palavra rei. Rei. R-E-I. Para eu saber que chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 208. Em nome de Jesus, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. E é isso. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus mais pessoas, mais vidas, mais almas. Em nome de Cristo Jesus, é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 208. Em nome de Cristo Jesus. Amém.